Você deve acreditar em Jesus? Muitas pessoas dizem acreditar em Jesus, mas nem todas acreditam na mesma pessoa. Alguns o veem apenas como um personagem histórico, outros como um profeta. Já os cristãos afirmam algo muito maior, que Jesus de Nazaré é o próprio Deus feito homem. Essa é uma afirmação extraordinária. E afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Existem argumentos filosóficos e teológicos muito fortes, mas quero olhar para algo mais simples, os fatos. Existe um princípio interessante. Quando muitas coincidências apontam para um mesmo resultado, talvez elas deixem de ser coincidências. E a história de Jesus está repleta delas. Pense nisso. Jesus não foi um imperador, não comandou exércitos, não foi um rei, e morreu aos 33 anos, executado da forma mais humilhante da época. Ainda assim, tornou-se a pessoa mais conhecida da história. Como isso aconteceu? 400 anos antes do nascimento de Jesus, Alexandre, o Grande, conquistou boa parte do mundo conhecido e espalhou a língua grega. Graças a isso, os evangelhos puderam ser escritos em um idioma compreendido por milhares de pessoas. Depois veio o Império Romano. Os romanos construíram uma imensa rede de estradas, que conectava cidades por todo o império. Além disso, Jesus nasceu durante a Pax Romana, um período de estabilidade que permitiu aos apóstolos viajar e anunciar sua mensagem com muito mais facilidade. Uma língua comum, estradas ligando continentes, um período de paz. Tudo isso existia antes mesmo de Jesus nascer. Será apenas uma sequência improvável de coincidências? Mas existe outro detalhe. Jesus escolheu 12 homens simples para continuar sua missão. Não eram governantes, filósofos ou generais. Eram pescadores e trabalhadores comuns. E entre todos eles, escolheu Pedro como líder. Um homem impulsivo que chegou a negar conhecê-lo. Humanamente falando, essa parece uma escolha estranha. Mesmo assim, 2000 anos depois, a Igreja continua existindo. Os grandes impérios desapareceram. Os imperadores foram esquecidos. Mas bilhões de pessoas ainda conhecem o nome de Jesus. Agora pense em outra questão. Se os evangelhos fossem apenas uma invenção, por que seus autores mostrariam os próprios discípulos como medrosos, cheios de dúvidas e fracassos? Normalmente, quem inventa uma história transforma seus heróis em personagens perfeitos. Os evangelhos fazem exatamente o contrário. Eles mostram Pedro negando Jesus, os discípulos fugindo, e registram que a primeira testemunha da ressurreição foi Maria Madalena. Naquela época, o testemunho de uma mulher tinha muito menos valor jurídico do que o de um homem. Se alguém estivesse inventando essa história para convencer outras pessoas, certamente escolheria uma testemunha considerada mais influente. Mas não foi isso que aconteceu. Talvez porque estivessem simplesmente relatando aquilo que acreditavam ter acontecido. E então, chegamos ao ponto principal. Depois da crucificação, aqueles homens passaram a anunciar que Jesus havia ressuscitado. Por causa dessa mensagem, foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Pedro foi crucificado. André morreu em uma cruz. Outros também sofreram mortes violentas. O mais importante não é que morreram por uma crença. Muitas pessoas fazem isso. A diferença é que eles afirmavam ter visto Jesus ressuscitado. Se tudo fosse uma mentira criada por eles, bastaria um admitir a fraude para escapar da tortura. Mas nenhum voltou atrás. Todos permaneceram firmes até o fim. Isso não prova automaticamente que a ressurreição aconteceu, mas torna muito difícil acreditar que todos decidiram sofrer e morrer por algo que sabiam ser falso. No final, a questão continua aberta. Como explicar que um carpinteiro da Galileia, sem riqueza, sem poder político e sem um exército, transformou a história da humanidade? Como explicar que sua mensagem atravessou séculos,
sobreviveu à perseguição de impérios e continua mudando vidas até hoje? Cada pessoa precisa responder essa pergunta por si mesma. Mas quando observamos o contexto histórico, a expansão do cristianismo, os relatos dos evangelhos e a coragem dos apóstolos, parece difícil reduzir tudo a uma simples coincidência. Talvez Jesus fosse muito mais do que apenas um homem. E, se ele realmente ressuscitou, então sua história não pertence apenas ao passado. Ela muda completamente o significado da nossa vida e da nossa eternidade. No fim das contas, a pergunta nunca foi apenas se Jesus existiu. A verdadeira questão é quem ele realmente foi. Ao observar os fatos históricos, o contexto em que viveu, a extraordinária expansão do cristianismo e a convicção inabalável dos primeiros discípulos, percebemos que a história de Jesus é única. Nenhuma outra figura da antiguidade deixou um impacto tão profundo sem recorrer à força militar, ao poder político ou à riqueza. Depois de conhecer tudo isso, quem você diz que Jesus é?